Falando do caso de Michele Bolsonaro, ontem tratávamos aqui, eu e Josias, a respeito disso. Ela, no final de semana, não teve dúvida, foi lá e justamente falou: eu sou contra a aliança com Ciro Gomes, ele nunca ajudou meu marido. Queria que você trouxesse aqui para a gente sobre a sua reportagem de hoje, Madeiro, que fala justamente a situação que está acontecendo no Ceará. O Madeiro postou a coluna dele: Michele queima a aliança do PL com o Ciro e faz PT do Ceará comemorar. Me traz as repercussões. Ô, Fabiola, é o seguinte, né? O Ciro Gomes, ele desde 2024, né, ele tem deixado claro que está tentando uma aproximação, né? Você viu que no segundo turno, por exemplo, da eleição à Prefeitura de Fortaleza, quando tinha o André Fernandes do PL contra o petista, que foi o vencedor, né? Você teve uma aproximação, não uma declaração de voto, mas uma aproximação nítida, né, de que ele gostaria, né, de estar ali apoiando o André contra o candidato do PT. Acontece, né, o Evandro Leitão, acontece que agora, depois que ele foi chamado pelo PSDB, que ele entrou de volta, né, num partido que ele começou e foi governador, né, a política dele começa antes no PDS, mas depois ele passa para o PSDB, onde vira governador, indicado ali pelo Tasso Gereissati, é que percebeu-se dentro do PL, dentro da oposição, que a força do PT hoje no Estado é muito grande. Então, qual a lógica? Para vencer o Elmano hoje numa reeleição apoiado por Ciro Gomes, por Lula e por Camilo Santana, que é o grande expoente da política cearense hoje, tem que ser um nome muito forte. Não adiantava lançar um candidato, como já tentou o capitão Wagner, como o Eduardo Girão, que lançou a candidatura no domingo, e a Michele veio. Então, o Ciro surgiu como um nome natural de ser o único capaz de enfrentar. Tanto que nas pesquisas hoje, qualquer pesquisa que saia lá que eu recebo aqui, dá um empate técnico. Ou seja, o Ciro tem um recall muito alto lá no Ceará. Então, o que é que o PL fez? Entendeu os sinais. O André Fernandes, que é o grande nome, né, quase foi eleito prefeito de Fortaleza, ele tem 27 anos, ele não pode ser candidato ao governo ainda, por conta da idade. E, naturalmente, ele faz o quê? Um movimento para se aproximar do Ciro, junto com o capitão Wagner, que é outro grande nome da direita, né, menos radical, uma direita mais conservadora, e ele aproxima para colocar o pai dele, o deputado Alcides Fernandes, né, também do PL, para concorrer ao Senado. Então, é um movimento que ele tenta, ao mesmo tempo, ter força para competir contra o PT, porque senão não teria, e coloca na prateleira o nome do senador, né, do candidato ao Senado, o pai dele. Nesse meio, o que acontece é que a Michele veio aqui domingo, mas a Michele apoia ao Senado que o PL indica uma vereadora, que está muito bem, inclusive entre o público bolsonarista, que é a Priscila Costa, né, muito ligada à igreja, muito ligada aos evangélicos. Então, aí você tem também uma disputa por trás disso, que remete a tentar colocar alguém para disputar o Senado. Ela apoia o Eduardo Girão, só que o Eduardo Girão, o Fabiola, ele tem um problema de viabilidade eleitoral. Você viu que ele concorreu à Prefeitura de Fortaleza, ele teve 1% dos votos, né? Ele seria agora candidato ao Senado natural, na reeleição, por exemplo. Ele se elegeu em 2018 pelo PROS, seria candidato natural, mas ele mesmo abdicou da reeleição, se declara há muito tempo já candidato ao Senado e vai buscar essa vaga agora, talvez para não concorrer. Um movimento, talvez, ali para não ficar feio ele não ser reeleito, porque ele não tem, segundo as pesquisas, né, não está entre os mais votados para o Senado. Então, o PL não quer apoiar ele por uma questão não é ideológica, não é por não ter aproximação, tanto que toda a cúpula do PL foi ao lançamento da candidatura, mas por viabilidade. E, por tabela, o Alcides, né, que é o pai do André Fernandes, passa a ter chances muito mais claras ao Senado, se estiver numa chapa que tem a cabeça do Ciro Gomes. Então, a Michele queimou o filme, os petistas adoraram porque o Ciro é o candidato viável, e queira ou não, a fala da Michele, e agora ela reforça isso nas redes sociais, que não vai apoiar o Ciro, vai ter um grande impacto, principalmente com o público evangélico, que é onde Michele tem essa maior força, e o Ciro já tem uma resistência, né, natural do bolsonarismo por conta das críticas, que a Michele fala acertadamente. O Ciro é um crítico da família Bolsonaro, ele ataca muito o PT, mas ele também ataca muito a família Bolsonaro. Então, é claro que você tem aí um cenário que você cria uma crise e você tem o PT como grande vencedor dessa crise. Ou seja, um aliado me falou, brincando, ontem, que já tinha o camisa 10 do presidente Lula, que era o Eduardo Bolsonaro. Agora o Elmano tem a camisa 10, que é a Michele Bolsonaro. É.
E isso que é muito curioso, né? A Michelle tomando frente e erguendo a voz, né? Eu acho que vai dar muito pano para manga ainda isso. Madeiro, muito obrigada pelo seu colorido, sua presença e suas informações. Um beijo para você e até. Cheiro para todos. Tchau, tchau. Cheiro para todos. Obrigado, Madeira. Vamos agora falar aqui com os nossos colunistas de política, Josias de Souza e também Leonardo Sakamoto, sobre essa briga familiar, essa disputa na direita. Seria um racha na direita? Não seria um racha na direita? O que está acontecendo? Vamos começar, inclusive, pela reação hoje de Michelle Bolsonaro nas suas redes sociais. A ex-primeira-dama postou um texto durante a madrugada, afirmando que respeita a opinião dos enteados, né? Mas que pensa diferente deles e diz: tenho o direito de me expressar seus pensamentos, meus pensamentos, com liberdade e sinceridade. Olha lá, coloca aqui para mim, ela escreve aqui, ó. Muitos têm me perguntado se eu vou responder às manifestações dos meus enteados. Aí ela diz: não vou. Aí ela escreve: vivemos tempos difíceis, enfrentamos tempestades de injustiças em mares de perseguição agitados. Nesses períodos, é normal que os nervos fiquem à flor da pele e podemos vir a machucar aqueles a quem jamais gostaríamos de magoar. Amo o meu marido, a minha filha e amo a vida dos meus enteados. Amo o meu marido, amo a minha filha e amo a vida dos meus enteados. Eu entendo e sofro a dor deles, porque também é minha dor. Quero lutar junto com eles pela liberdade e pela vida do meu marido. Eu respeito a opinião dos meus enteados, mas penso diferente e tenho o direito de expressar meus pensamentos com liberdade e sinceridade. É um textão, é longo o texto dela. Ao fazer referência ao Ciro Gomes, num outro momento aí do texto, ela afirma que jamais poderia concordar em ceder a ele o apoio à candidatura de um homem que tanto causou mal a Bolsonaro e a família dela. Aí ela diz: como apoiar um homem que foi responsável por implantar a narrativa que rotulou o meu marido como genocida? Aí ela escreve, abre aspas: aqueles que defendem essa aliança são livres para continuar com ela, mas não deveriam me criticar por não aceitá-la. Eu tenho o direito de não aceitar, ainda que essa fosse a vontade de Jair. Ele não me falou se é. Ela fez questão de colocar isso entre aspas. Ao final da nota, ela pede perdão aos enteados e diz que não teve a intenção de contrariá-los. Vamos ver o finalzinho da nota? Que é interessante aqui, que ela fala: olha, peço aos meus enteados que me entendam e me perdoem. Não foi minha intenção contrariá-los. Eu, assim como eles, quero apenas o melhor para o nosso herói, seu pai, meu esposo e o maior líder que esse país já teve, Jair Messias Bolsonaro. E escreve com carinho. Na sequência do texto, ela pôs esse textão, está nas redes dela. Michelle publicou vários trechos de entrevistas que Ciro Gomes se manifesta contra o ex-presidente, só para comprovar aquilo que ela falava, que ele sempre atacou demais Bolsonaro. Então, ela colocou lá também vários trechos e falas antigas de Ciro Gomes a respeito disso. E chamou Ciro Gomes de raposa política. Vamos começar pela análise da Michelle, ô Josias, que é interessante, né? Ela não segurou, não. Foi para as redes sociais e falou: me perdoe, né? Mas eu discordo de vocês e tenho o direito disso. Com o marido preso, a Michelle Bolsonaro está flertando voluptuosamente com a mosca azul. O fim do processo judicial contra o Bolsonaro esfarelou a tese segundo a qual só a anistia pacificaria o país. O chefe do complô do golpe foi trancado lá na carceragem da Polícia Federal há uma semana e as ruas continuam em paz. Quem precisa mesmo de uma pacificação é a família Bolsonaro. Agora está a facção dos filhos guerreando com a madrasta pelo domínio do espólio do patriarca. Então, um observador desatento, Fabiola, poderia supor que esse tiroteio todo envolve uma divergência pontual sobre a política do Ceará, mas não é o caso. O preso Bolsonaro ensaia um movimento para colocar alguém da família na urna presidencial de 2026. E a Michelle e o Flávio Bolsonaro, o primogênito, estão travando uma guerra particular pela ocupação desse território. Os dois estavam trocando tiros desde a semana passada, mas usavam silenciadores. No domingo, a Michelle, lá de passagem por Fortaleza,
ela torpedeou essa aliança do bolsonarismo com o Ciro Gomes. Aí foi acusada abertamente pelo Flávio Bolsonaro de ser autoritária, de atropelar um acerto avalizado pelo próprio marido dela, pelo pai, e de constranger o deputado André Fernandes, que é o chefe do PL lá no Ceará. E aí o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, endossaram os ataques do irmão, do Flávio. A Michelle disse nessa nota, que você leu há pouco, Fabiola, que respeita os enteados, mas ela subiu no caixote. Ela insinuou que os filhos do Bolsonaro ultrajam a imagem do pai com esse endosso à candidatura antipetista do Ciro Gomes ao governo do Ceará. Aí ela diz, como ficar feliz com o apoio à candidatura de um homem que xinga meu marido o tempo todo, de ladrão de galinha, de frouxo, de tantos outros xingamentos. Então, de ajudadora do marido, como ela se autodefine, a Michelle passou a ser tratada como madrasta má. E ela não é nem uma coisa nem outra. Ela se tornou uma profissional da política. O marido tinha fixado para a Michelle o teto de uma candidatura ao Senado, por Brasília, e ela, como disse, está flertando com a mosca azul, trai a vontade do marido e faz isso defendendo o Bolsonaro de si mesmo e dos filhos, que já não se importam de se aliar a quem chama o pai de ladrão de galinha. Então, é um movimento de craque, é um movimento de profissional da política. Vai dar trabalho a Michelle Bolsonaro, Fabiola. Como é que você vê essa reação dela, Sakamoto? Porque é interessante ela peitar os meninos Bolsonaro, né? Porque ela falou, eu tenho o direito de me expressar. E achei curioso, eu amo meu marido, amo minha filha e amo a vida deles. Eu acho que é o seguinte, Fabiola, primeiro a Michelle, em todo esse processo todo, ela está disputando o sentido do bolsonarismo depois da prisão do Bolsonaro. Ela está disputando o futuro do bolsonarismo, né, ao defender uma extrema-direita mais purista. No final das contas, né, o Flávio Bolsonaro se colocou como porta-voz do pai a partir do momento em que ele foi preso. E aí os dois irmãos consentiram com isso, né, vem chancelando as declarações do Flávio Bolsonaro. A Michelle não entrou nisso, a Michelle tem feito uma disputa para que o bolsonarismo, né, siga, né, caminhe num sentido mais, digamos, alinhado com um posicionamento mais conservador, com determinados princípios religiosos que ela defende, com um purismo, inclusive, na composição. Né? O que o Flávio Bolsonaro, o Eduardo e o Carlos apontam com essa coisa dessa aliança com o Ciro Gomes? Um pragmatismo, do tipo, né, vamos ver o que é melhor para derrotar o PT. E a Michelle Bolsonaro deixou claro, não queremos derrotar o PT de qualquer jeito, queremos derrotar o PT seguindo os nossos princípios com os nossos aliados. São duas formas diferentes de tocar o bolsonarismo e a política a partir disso. Né? Então, ela está tentando, está disputando, porque ela sabe que dentro do bolsonarismo raiz, há muita gente que concorda com ela. Há muita gente ligada ao ultraconservadorismo religioso, há muita gente que concorda com esse posicionamento mais radical. Posicionamento radical, inclusive, que o próprio Eduardo Bolsonaro também concorda. Só que, neste caso, Eduardo Bolsonaro, como mesmo colocou na nota que comentou a reação do irmão, que reagiu à resposta do irmão à madrasta, que falou, olha, ninguém está discutindo se essa aliança, eu não estou discutindo se essa aliança é boa ou ruim. Ele particularmente acha ruim, mas aí que tá, os irmãos estão fechados num pragmatismo para tentar derrotar o PT e tentar eleger aliados ao Senado Federal. Né? E a Michelle está preocupada mais com o sentido do bolsonarismo como um todo. A questão é que no meio disso tudo está se disputando exatamente o quê? O legado, a herança que o Bolsonaro deixou. Né? A esposa defendendo um ponto de vista, os filhos defendendo outro ponto de vista. Ela, quando ela chega na nota e fala, eu não vou responder aos meus enteados, ela responde. Isso é apenas uma muleta linguística. Ela responde de cima a baixo. Ela fala, olha, eu tenho o direito de me manifestar, eu tenho o direito de me colocar. Do ponto de vista político e da expressão política, não tenha dúvida nenhuma, a Michelle tem direito, como qualquer outra pessoa, de se manifestar e de se colocar.
Ela, inclusive, questiona esse papel do Flávio como porta-voz do Jair ao colocar, olha, eu não sei de nada com relação a essa questão desse combinado do Jair em relação ao Ceará. Mas aí que tá, e aí é o pulo do gato. A Michelle tem todo o direito de se manifestar. Só que a partir do momento que ela entra dentro de uma estrutura partidária, e ela é diretora do PL Mulher, ela vai ter que provavelmente obedecer à estrutura partidária ou procurar um outro partido político, né? Caso ela seja minoria. Caso ela não consiga, né, convencer a estrutura partidária de que o posicionamento dela tem razão, ela vai ser enquadrada pela estrutura partidária. E isso vale para PL, vale para PT, vale para PSB, vale para PSOL, vale para União Brasil, vale para PP. O partido, ele é a unidade de representação política do Brasil. E aí, o Valdemar da Costa Neto, os filhos do Bolsonaro, o André Fernandes, tem muita gente que ficou irritada, porque basicamente a Michelle deu uma banana para o PL. No meio desse processo todo, inclusive defendendo Eduardo Girão, que era como J. Pinto Fernandes, não fazia parte da história. Então, Fabiola, esta é a primeira das imagens que a gente vai ver, mas vamos ver muito disso. E lembrando, Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro são presidenciáveis. Talvez não para cabeça de chapa, mas pelo menos para uma vice. E a disputa por esse lugar vai pegar fogo até o ano que vem. Interessante, né? Será que ela vai conseguir se enquadrar nas regras partidárias? Porque tem esse respeito que tem que ser dado. E é interessante também, as pessoas estão falando assim, pelo menos ela tem uma boa memória. Aí até o Fábio Rubira, que é o nosso redator aqui, ele até foi resgatar uma coluna do Josias de 2018. O título da coluna do Josias era Ciro sobre Jair Bolsonaro. Fala aí, Josias, que eu tenho vergonha de falar palavrão. Qual é o título? Nazista filho da puta. Chamou de nazista filho da puta. Ô, Josias, você que também tem boa memória, não foi uma nem duas vezes. O Ciro Gomes, ele descia total, né? Um monte de coisa em relação a Bolsonaro, como o Lula também, né? As entrevistas que a gente já fez aqui com ele soltava o verbo. Ele solta o verbo contra todo mundo, né, Fabiola? O Ciro ficou meio paradoxal, porque tendo atacado o Bolsonaro, ataca até hoje, mas na campanha de 2018 atacava ferozmente o Bolsonaro, responsabilizava o Bolsonaro e o Lula também pela difusão, pela propagação de ódio na política brasileira. E esse personagem, esse mesmo Ciro Gomes, achegou-se ao bolsonarismo no Ceará, na campanha municipal do ano passado, a pretexto de se contrapor ao PT, porque ele colocou o ódio dele ao PT no congelador. Não é? E sempre que precisa exercitar esse ódio, ele tira do congelador e ele fica contra o PT, mesmo se tornando um político paradoxal. Como se aproximar do bolsonarismo se era um crítico tão feroz do Bolsonaro, né? Então, realmente ficou um personagem meio desconexo. Mas não há nenhuma dúvida que os ataques dele foram muito ferozes contra o Bolsonaro, até hoje ele faz. Ele atacou também, quando ele quer desqualificar o Bolsonaro, ele utiliza como escada o Valdemar Costa Neto e fala, olha, ele se diz contra a corrupção e está lá aliado, está abrigado num partido presidido pelo Valdemar Costa Neto, que foi para a cadeia como cúmplice de corrupção do PT, no Mensalão. O Valdemar Costa Neto tinha 3 processos judiciais contra o Ciro, por calúnia, difamação, e por conta dessa aproximação que foi feita no Ceará, o bolsonarismo está apoiando o Ciro lá, que é candidato agora pelo PSDB, ele que já passou por meia dúzia, 8 partidos, agora está no PSDB e está ensaiando aí uma candidatura ao governo do Estado. E o bolsonarismo está apoiando. E, segundo o André Fernandes, que é o deputado que preside o PL no Ceará, essa aliança foi feita com o aval do Bolsonaro. O André Fernandes diz que foi feita uma ligação de vídeo do Bolsonaro com o Ciro. Então, fechou-se essa aliança que agora a Michelle se contrapõe a ela, foi fechada, segundo o André Fernandes, com um aval e com anuência total, inclusive com um contato do Bolsonaro com o Ciro,
E o Valdemar Costa Neto viu-se compelido a retirar os processos judiciais que se movia contra o Ciro. Ele já declarou que mandou tirar 3 processos que estavam na justiça, caminhando lentamente, como é próprio da justiça brasileira, né? Então, realmente, Fabíola, é uma política essa política à moda antiga, ninguém sabe quem é adversário de quem, né? Quem está atacando hoje, amanhã pode ser aliado. E a Michele Bolsonaro também, como disse há pouco no comentário anterior, ela se revela ela desenvolveu um perfil de profissional da política e ela enxerga de forma muito sagaz, a meu juízo, o espaço que há na conjuntura, e as pesquisas têm insinuado isso, para o surgimento de um personagem que foi encenado em 2018 pelo Bolsonaro. E o eleitorado engoliu, ou um pedaço do eleitorado engoliu. O Bolsonaro estava lá há quase 3 décadas na Câmara, um profissional, um político profissional, e se vendeu como um candidato antissistema em 2018. E o eleitorado, ou majoritariamente, engoliu essa encenação. A Michele enxerga agora, porque há uma aversão à candidatura do Bolsonaro e também à do Lula. A maioria dos eleitores dizem nas pesquisas que gostariam que a esquerda tivesse um outro candidato que não fosse o Lula. Então, diante dessa aversão, há um espaço para surgimento de um nome que se apresente aí como fora da política, e a Michele está enxergando esse espaço e está trafegando por essa trilha. Ela, como disse antes, Fabíola, ela vai dar trabalho. A rejeição dela é muito grande, porque ela traz a rejeição do sobrenome Bolsonaro, mas ela vai dar trabalho. Ela mostra que está realmente picada pela mosca azul. Sobre as falas dos filhos de Bolsonaro, porque a gente trouxe a fala da Michele há pouco, mas os 3 filhos de Bolsonaro reagiram, né, e criticaram o discurso da Michele em Fortaleza, no qual ela faz as críticas a Ciro Gomes e tem esse acréscimo na qual ela diz que não vai apoiar o Ciro Gomes porque ele é uma raposa política. Bom, vamos lá. A primeira das críticas partiu do senador Flávio Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro disse que a madrasta atropelou o próprio marido ao contestar a aliança em público, que ela fez isso de maneira pública, no evento, né? Ele escreveu e falou: a Michele atropelou o presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará, e a forma como ela se dirigiu a ele, talvez nossa maior liderança local, foi autoritária e foi constrangedora. Foi a declaração dele para o portal Metrópolis. Nas redes sociais, o vereador Carlos Bolsonaro afirmou que a aproximação com Ciro Gomes, que deve concorrer lá no governo do Ceará, foi feita com o aval do ex-presidente. Escreveu lá ele, o Carlos Bolsonaro: meu irmão Flávio Bolsonaro está correto. Foi injusto e desrespeitoso com... Esse foi o Eduardo Bolsonaro, desculpa. O Carlos primeiro, ó. Meu irmão Flávio Bolsonaro está certo e temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças. E pôs bem grande o título lá. Flávio diz que Michele atropela Bolsonaro. Gente, foram os 3 contra ela. Aí sobe, o Eduardo diz: meu irmão está correto, foi injusto e desrespeitoso com o André, o que foi feito no evento. Não vou entrar no mérito de ser um bom ou mau acordo. Foi uma posição definida pelo meu pai. André não poderia ser criticado por obedecer o líder. Gente, 3 contra 1, né? Contra uma. É que não é 3 contra 1, se for pensar bem, Fabíola. Na verdade, são os filhos contra a madrasta ou a Michele contra os enteados, né? Porque, na verdade, são 2 polos de poder que se ramificam a partir da ausência do pai. Você tem os 3 filhos querendo manter o foco do poder digamos, no sangue da família, ou seja, entre eles. Na verdade, é um acordo entre os 3 irmãos para manter o foco de poder, o peso de poder, o balanço de poder dentro lá da família e apontando o Flávio como uma pessoa que, neste momento, fala pelo pai. E aí, do outro lado, a Michele falando: não concordo com isso. Na verdade, o sentido e o futuro do bolsonarismo está em disputa,
né? E eu não acho, eu acho que eu tenho tanto direito quanto eles para discutir isso. Então, o que acontece? O que a Michelle faz? Ela, de caso pensado, é óbvio, ela sabia que havia esse acordo, ela torpedeia o acordo. Aí os três falam, tá, mas isso aqui está indo contra a vontade do nosso pai e nós somos os porta-voz, o Flávio é o porta-voz do Bolsonaro. E a Michelle, basicamente, ela, apesar de não dizer isso textualmente, o que ela fala? Não vocês não são porta-voz do Jair. Né? Até porque ela quase coloca que o bolsonarismo é até maior do que o próprio Bolsonaro. E nisso ela tem razão. O bolsonarismo, né? O Bolsonaro, ele soube muito sabiamente, o Bolsonaro e família, aliados, em cavalgar uma extrema-direita que estava órfã desde a redemocratização. E aí ele deu sentido eleitoral, deu união, deu discurso a essa extrema-direita. Só que essa extrema-direita não tem dono. Essa extrema-direita, que hoje é chamada de bolsonarismo, não tem dono. E a prova disso foi que Pablo Marçal, no ano passado em São Paulo, cavalgou essa extrema-direita. Bolsonaro não conseguiu fazer frente a ele. Tanto é que evitou apoiar o Ricardo Nunes abertamente, isso aí ficou nas mãos do Tarcísio, o Ricardo Nunes ficou meio órfão do Bolsonaro, que só pulou no barco dele quando estava no segundo turno, ou estava nas vésperas do segundo turno, e era meio que uma certeza de que ele ia, porque o Bolsonaro não queria bater de frente com os seguidores dele, que falaram, preferimos, capitão, o Pablo Marçal e não o Ricardo Nunes. E a Michelle Bolsonaro sabe que, na hora H, muita gente vai falar, olha, capitão, não gostamos do Tarcísio, queremos alguém que seja bolsonarista raiz, que seja mais próximo desses princípios e desses valores. E são esses princípios e esses valores que a Michelle está citando quando fala, não, vocês não estão entendendo, vocês estão, na verdade, fazendo uma decisão que o bolsonarismo não quer. O bolsonarismo raiz não quer esse pragmatismo. Então, são duas formas de ver a política neste exato momento. Né? Os filhos querendo dizer, nós somos os porta-vozes do nosso pai, nós cuidamos do legado do nosso pai, e a Michelle falando, não, o legado do bolsonarismo não é esse, e aí ele vai ser melhor cuidado sem ser contaminado por esse pragmatismo, Fabiola. A situação ali dela, né? Fica uma situação difícil para a Michelle também, né, Josias? Porque os 3 filhos foram para cima dela dessa maneira. E de uma maneira, não sei, como é que você classifica o tom que eles usaram contra ela nas redes sociais? Chega a ser agressivo? Ultrapassa um pouco o limite ali do respeito ou não? Sem nenhuma dúvida, é um tom muito agressivo, é o tom próprio da família Bolsonaro. Assim, os Bolsonaro tratam as mulheres, na base do pontapé. E eles mimetizaram o comportamento do pai. Então, para desqualificar a Michelle, utilizaram adjetivos fortíssimos, né? Autoritária, desrespeitosa. E ela, como disse antes, ela se portou como um profissional da política. Ela respondeu com luvas de pelica. Ela diz, respeito muito os meus enteados, mas eu posso divergir, eu penso diferente e tenho o direito de divergir. Ela aí mostra que não está disposta a ficar nessa caixinha em que foi colocada, a caixinha de mulher submissa. Ela própria se define como ajudadora do marido no sentido bíblico, aquele sentido em que a mulher é submissa ao marido, é subalterna ao marido, mas ela diz que isso tem que ser feito de forma positiva. Vai saber o que é positivo em relação a essa subserviência bíblica de uma mulher ao seu marido, né? Mas ela se define assim, retoricamente, mas na prática ela está se firmando. Olha, tenho a minha posição e não vou abrir mão dela. Isso está acontecendo, Fabiola, desde a semana passada. Logo que o Bolsonaro foi preso, houve uma reunião do PL. E nesta reunião, a Michelle deixou muito claro que não estava satisfeita com a autoproclamação que o Flávio Bolsonaro fez de porta-voz do pai. Então, ele assumiu essa posição, o Flávio Bolsonaro, o porta-voz do cárcere. Ela não gostou. E ela sinalizou que não gostou. E durante essa reunião, discutia-se também ali a posição do PL lá em Santa Catarina.
E a Michele Bolsonaro, ela discorda da candidatura do Carlos Bolsonaro, em Santa Catarina, ao Senado. Ela tem outra posição, ela apoia a deputada, uma deputada bolsonarista que se achegou a ela e deixou clara a insatisfação dela com a invasão do Carlos Bolsonaro lá em Santa Catarina, e a Michele Bolsonaro ficou do lado da deputada Detone e está agora detonando a candidatura do Carlos Bolsonaro. Do mesmo modo, lá no Ceará, ela se posicionou contra a candidatura do pai do André Fernandes, o deputado que agora os filhos do Bolsonaro dizem que ela desrespeitou. Ele quer que o pai, esse deputado, o Eduardo Fernandes, o André Fernandes, quer que o pai se eleja senador. E a Michele está apoiando lá uma vereadora do PL. E deixou muito explícita a posição dela. Em Brasília também, a Michele tem lá um arranjo que tem o aval do Bolsonaro, que envolve a candidatura ao Senado do governador Ibanez Rocha, e a Michele, que seria outra candidata ao Senado, ela está apoiando a deputada Bia Kicis, como que a sinalizar que, olha, o Senado já não me interessa tanto, eu já estou pensando no Palácio do Planalto. Então, ela está fazendo um voo próprio. Se isso vai dar em alguma coisa, é preciso aguardar, o tempo vai dizer. Mas você se lembra que nós falamos aqui semana passada, Fabíola, que a prisão do Bolsonaro levou a direita a se render à lei de Muricy. Cada um está cuidando de si. E há o interesse dos governadores de direita, que estão cortejando o apoio do Bolsonaro, e há o interesse do próprio Bolsonaro e da sua família, que é o de retardar essa definição, porque o Bolsonaro gostaria de colocar na urna de 2026 o nome de alguém da sua família. E aí há, dentro da família, essa disputa. A família hoje precisa de uma pacificação, porque é uma disputa entre a Michele e o Flávio Bolsonaro. Eles estão medindo forças para se colocar à disposição para eventualmente ocupar esse espaço na urna em 2026. Se isso vai prosperar, se não vai, o tempo vai dizer, mas está havendo claramente essa disputa e é muito interessante que a direita brasileira fique à mercê de uma disputa interna do clã Bolsonaro. Até quando o Centrão? Ontem o Centrão estava criticando também a movimentação da Michele. Olha, contra um pragmatismo lá, vamos derrotar o PT no Ceará. Como é que a Michele pode ser contra isso? Isto é a antipolítica, falta pragmatismo. Ela, ao contrário, está trilhando trafegando por aquele espaço que as pesquisas sinalizam existir, de alguém que não está preocupada com esses conchavos tradicionais, de alguém que vai se apresentar como fora da política, antissistema. Então ela está fazendo o jogo dela. E diria você, Fabíola, que está fazendo de forma competente, como uma profissional da política. Ela ficou maior do que o Bolsonaro e os seus filhos imaginariam. E agora eles têm que lidar com ela. Ela está fazendo o jogo dela, como preceitua o artigo 1º da lei de Muricy. Cada um cuida de si e a Michele está cuidando muito bem de si mesma. Interessante, Josias, essa sua análise, né? Ela está maior, inclusive tem os números a apresentar, né? Nas pesquisas de intenção de voto, ela aparece bem, por onde ela vai, ela é recebida nesses eventos que ela faz pelo PL. E tem gente aqui falando, ó, por exemplo, para mim está claro aqui, ó, Sá, escreve Sá aqui no nosso chat. A Michele não quer mais a família, ela está em busca do poder e ela está caminhando para isso.